Durante milênios e até hoje, a China antiga, a China imperial, que era na mesma época do Império Romano, ficou bem conhecido pela Rota da Seda, a qual somente os chineses tinham e sabiam como fazer roupas com seda, panos com seda, várias coisas com seda. Aliás, foram eles que descobriram a seda e não passavam esse conhecimento para ninguém. Então, o caminho da seda, a rota da seda, era esse, entre Europa e China. Mas os anos foram se passando, o império se acabou, começou as brigas locais, territoriais, veio a época dos mongóis, o Império Mongol, e chegamos aos atuais presidentes, até chegar exatamente no atual, e se passou por várias revoluções, até que a China ficou um país fechado para o mundo, principalmente comercialmente, um país isolado de todos, até que entrou o atual presidente. E ele olhou, falou, não, tem coisa errada aqui, precisamos mudar essa economia, vamos abrir essa economia para o mundo, vamos deixar um pouco mais livre essa economia, vamos deixar ela girar mais, somente a economia. E foi quando a China começou a se tornar o polo industrial do mundo, que por causa do excesso de mão de obra, muita mão de obra desqualificada e barata, sendo desqualificada, é uma mão de obra barata. Então começou e logo, algumas décadas depois, se tornou um país emergente. Tanto que ela faz parte do BRICS, que está o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. E agora tem a África do Sul também. São os países emergentes atual. Só que com isso, com a China se tornando um país emergente, a qualificação da sua mão de obra também melhorou. Com isso, o custo também pela mão de obra subiu. Então ela está vendo que possivelmente em curto espaço de tempo as empresas vão começar a sair e a oferta de emprego no país vai diminuir. Só que, porque tem economias que estão subindo e possivelmente vão passar deles, sendo um polo industrial do mundo. Um deles é a Índia, a cada década. Pelo mesmo problema que a China tinha antes, eles têm hoje excesso de mão de obra desqualificada, sendo mão de obra barata. E aos poucos ela tá vindo crescendo, tá tomando essa posição, e se não fosse nessa situação atual, talvez estivesse mais próximo, mas próximos anos, nas próximas décadas, a gente vai ter mais certeza. E onde é outro lugar que tem esse problema? Exatamente, o continente africano. Tem muita mão de obra desqualificada, portanto barata. Então o que ela tá fazendo? Tá investindo fortemente no continente africano. Exatamente o que eles estão fazendo lá. Bom, a China está investindo fortemente em infraestrutura, em construções de ferrovias, tem trens ligando a várias cidades, uma distante da outra, isso de norte a sul do continente africano. Todos os países ali estão tendo algum tipo de investimento, um mais, outros menos, aí entre outras coisas que eu vou falar. Mas ela não está fazendo isso só por causa que ela quer retornos econômicos ali. Está investindo ali em média de 200 bilhões de dólares por ano. Essa é a média. Hoje também tem um dado que diz mais de 10 mil empresas públicas e privadas chinesas, sendo de maioria já privada. Claro, ela não vai deixar por isso barato, é um empréstimo e ela, se você tem um empréstimo, você tem que devolver. Só que a China, e muitos com juros baixos ou sem juros. Então ela não está interessada estritamente em ter o dinheiro de novo. Lógico que ela quer ter, mas ela quer mais algo, quer algo em troca do que isso. Cooperação nas reuniões diplomáticas do mundo, no qual se reúnem todos os países e eles têm que votar. Então, qual que é a troca dele? São esses apoios diplomáticos. A China está procurando fazer amigos. E que lugar melhor do que não um continente todo. Um continente que precisa de investimento. Há vários críticos, né, pela semelhança, que falam que até essa era a intenção na época da colonização nas décadas passadas. Só que outros críticos também, vamos dizer, criticando o lado bom, tá falando que pelo menos tá deixando mais coisas boas do que males, ao contrário do passado. Então tem esses dois lados, mas o que tá dando para entender e saber até agora que a população em si está sendo realmente bem beneficiada por ter mais oferta de empregos, mais dinheiro, barateando as coisas, né, por estar tendo mais oferta. Mas existe essa questão de política, porque nessas reuniões cada país tem um voto. E você tendo um continente inteiro, algumas cenas de países que pode votar ao seu favor, então é essa. E os que votarem contra, com certeza vai ter algum tipo
de retaliação. Provavelmente parece que existe os seus pós e contras. E aí, inicialmente, pelo menos os pós para os povos africanos, aparentemente está sendo legal. Será que a África está se tornando a China da China ou não? Potencialmente ser um continente independente de qualquer um. Ainda não sabemos, vamos ver nos próximos anos e décadas o que irá realmente acontecer. Tá, o endividamento dos países africanos, um exemplo é o Quênia, que do déficit dele, 72% do déficit são de empréstimos que a China fez para ele.